Salmo 46, no versículo 10. Salmo 46, bem no meio da Bíblia é Salmos, depois de Salmos, Provérbios. Então, de Provérbios é Salmos. 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E às vezes nós estamos agitados, inquietos, diante de um diagnóstico de um câncer, por exemplo. É uma doença assustadora, uma doença que só o nome dela, os antigos nem falavam, os antigos falavam assim, aquela doença ruim. Sabia disso? Os antigos nem falavam o nome câncer, que ele é assustador. Mas essa doença ruim, ela foi levada sobre Jesus. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas doenças, tomou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados. Então nós não podemos nos amedrontar, nos intimidar, ainda que seja um câncer com a metástase que se espalhou, ele é Deus. É uma doença degenerativa, uma esclerose múltipla, um lúpus que pode levar a pessoa ao óbito, mas seja o que for, ele é Deus e nós esquecemos. Então o salmista está sendo claro em dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E às vezes nós esquecemos disso. Nós conhecemos a ressurreição de Lázaro, que está lá, entenda bem, no livro de João, no capítulo 11. E aqui tem muitas lições. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte. Eu expliquei recentemente que tem pessoas que pegam esse versículo, essa parte, e tem uma interpretação errada. Eu estou doente para a glória de Deus. Isso não é bíblico. Não, está escrito, pastor, que você acabou de ler. Mas essa doença não é para a morte, mas para a glória do Filho de Deus. Mas nós sabemos que o Lázaro ficou doente, o Lázaro morreu, mas ele ressuscitou. Então, cuidado para você não confundir as coisas. Houve a ressurreição de Lázaro, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, porque ela levou o Lázaro à morte, mas Jesus foi e venceu a morte e trouxe o Lázaro de volta. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Nós não podemos esquecer que Jesus era Deus, estava como homem, mas andava na plenitude do Espírito Santo. E tudo estava sob o controle dele, tudo estava sob a direção dele. Reparem que isso aqui é muito profundo. Parece que Jesus não se preocupou, como tem horas que parece que Deus não está se preocupando conosco, porque estamos enfrentando uma luta e aquela luta está demorando para terminar, aquela batalha parece que não vai terminar, e nós às vezes esquecemos que ele é Deus, ele tem o controle de tudo, ele sabe de tudo. Quando você busca ao Senhor, que você entrega o teu caminho ao Senhor, ou a tua causa, ou aquela situação ao Senhor, descansa, creia que Deus está operando. Eu falei que às vezes você olha o pregador e você diz assim: ele está falando porque não está no meu lugar. Se ele estivesse no meu lugar, ele também estaria apavorado. Não, eu brinco, nem você no meu. O pastor às vezes está passando uma luta, às vezes pode ser na saúde, às vezes tem problema na família, às vezes tem um problema pessoal, entende? Que surge, mas ele não é um ator, que o ator, imagina, ele é animador de plateia, ele tem que ir lá, antes de entrar, ele vai se olhar no espelho. Já viu alguém fazer isso aqui? Né? Aí você, bom dia, boa noite. Não, o pastor não, ele tem um problema, ele entrega a Deus, sou Deus, surgiu essa adversidade, mas o Senhor é Deus. E às vezes é caso sério, mas o Senhor é Deus para mudar essa história, o Senhor é Deus para reverter esse quadro, já está no teu altar, e em nome do Senhor já está resolvido. Ele chega aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, e com certeza de vitória. Quer dizer, ele não está representando, ele não é um ator que está representando, é assim tem que ser você. Deve ser todas as pessoas. Você tem lutas, tem adversidade, mas não é para você procurar um ombro amigo para chorar, não, procurar Deus, porque ele é Deus.
Você deve lembrar que ele é Deus. E foi o que fez a Marta e a Maria. Mandaram buscar o Senhor. Não, entenda bem, para ter agora o consolo. E elas estavam pensando dessa maneira. Vamos pular um pouquinho, senão fica muito longa a mensagem. Vamos pular para o versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está tratando Jesus como homem. Quer dizer, o homem tem uma limitação no espaço físico. Ele não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas aquele homem centurião foi mais inteligente. Ele disse: Senhor, mande apenas uma palavra, que o meu servo ficará curado. Mas também agora sei tudo quanto pedis a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe: assim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha aí, mais uma vez. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Está tratando ele como homem, como somos nós às vezes. Parece que esquecemos. Puxa, mas eu não cheguei no culto na hora certa, não deu tempo de chegar. Ele é Deus, Ele vê você em todos os lugares, Ele está vendo você à distância. Vai chegar agora a nossa parte. Jesus, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito no espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Aí a pessoa diz: mas por que ele chorou? E Jesus, que eu falei, era Deus, mas estava como homem. Como homem, ele foi envolvido pela emoção. Já vou falar de comoção. Isso acontece, você vê um caso na internet, você nem conhece a pessoa e o caso é um drama e você chora, não é verdade? Às vezes de emoção, de alegria, né? E às vezes de tristeza, que você nem conhece o caso, mas chora, é a comoção, ele está tomado. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E algum deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, porém, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhes: tirai a pedra. Atenção, Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ela está tratando Jesus como homem. Como homem, por que o senhor quer ver esse corpo? Imagina, eu fui viajar e cheguei de viagem. Quando eu cheguei de viagem, soube que um amigo morreu. Tem 4 dias, está sepultado. E eu vou lá no cemitério, vamos dizer assim, da Quarta Parada, e o Vila Formosa. Eu chego lá e digo: tirem, vamos lá, tira esse tampo. Para que eu vou querer ver aquele corpo? Aquele corpo já está com bicho. Está em decomposição. Se você pegar a ordem, entenda bem, mas assim, cronológica da decomposição do corpo humano, é terrível, é fantástico, né? Mas é terrível. Primeiro o corpo muda, vai mudando a textura, primeiro tem a temperatura, depois tem a textura, depois tudo que houver orifício aí vai explodindo, vai pulando para fora. Os olhos, tudo onde houver, entenda bem, qualquer vai soltando aquilo. O corpo está em decomposição. Fácil, cheira mal. O corpo já está em decomposição, está apodrecido, mas Jesus não queria ver um corpo. Aqui que está a mensagem. Disse Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Crê em crer, porque Ele diz, irmão, no que a palavra de Deus diz. É quando você crê que Ele é Deus. Então, quando você recebe um diagnóstico, como eu falei, de um câncer, ou de uma outra doença, ou de um filho que está no álcool, está nas drogas, está na prostituição, você descobriu algo, você não pode esquecer, Ele é Deus. Para quê? Para mudar aquela situação.
Mas enquanto você achar como os homens do passado achavam, como tem pessoas que até hoje acham, Jesus foi um bom. De vez em quando você vê um filósofo, né? Um homem culto, um homem erudito, falando de Jesus, fala tão bonito, mas eles tratam Jesus como o quê? Um bom profeta, um bom homem, um homem revolucionário até mesmo para os seus dias. Já ouviu alguém falar, ele foi o primeiro socialista da face da terra. Então vão falando, eles estão vendo Jesus como homem. Não, aquietai e sabei que Jesus é Deus. Ele é Emanuel, Ele nos deu o seu nome, nós temos o seu nome para lidar com qualquer situação. Tudo quanto pedirteis em meu nome, eu farei. E nós esquecemos. E diante de um câncer, que eu falei, um câncer que é assustador, mas pode ser uma doença cardíaca, uma lesão renal que levará a pessoa a hemodiálise, uma lesão nos olhos que poderá levar a pessoa à cegueira, ou qualquer que seja a situação. Ele é Deus e nós não ficamos inquietos. Porque talvez como Marta, como os eruditos deste mundo, os sábios deste mundo, nós estamos esquecendo que Ele é Deus para resolver qualquer situação. Ele é o nosso Senhor, nós o amamos, nós o adoramos como nosso Deus, mas na hora da situação adversa, nós esquecemos, Ele está com você, você ama Jesus, você adora Jesus, você sabe que quando fechar os olhos, você vai ter um encontro com Ele, pois Ele é Deus, Ele deu o nome dEle. Aí ele diz para Marta, que verás aí, tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Aí tem muita mensagem aqui. A pessoa que está no pecado está na morte. Sair do pecado é a morte. Ela não vai sair do pecado se ela não ouvir a voz de Deus. A minha voz ela não vai, eu não vou convencer ninguém. Então nós temos que orar para a pessoa ouvir a voz de Deus. Nós temos que levar essa pessoa a ouvir a voz de Deus. É uma palavra que Deus dá, é uma mensagem que Deus dá, como hoje Deus está dando para você, mulher, que eu falei no outro culto, que talvez já está terceiro, quarto parto, mas nunca teve um filho, que você não segura o bebê. Tem que abençoar seu corpo em nome de Jesus. Tem que abençoar. Não estou querendo assustar você, nem dizer que isso foi feito no seu caso, mas tem caso assim, de feitiçaria. Não é mãe dos meus filhos, não vai ser mãe dos filhos de ninguém. Não é pai dos meus filhos, não vai ser pai dos filhos de ninguém. E você nunca conseguiu ser mãe, ou seu marido nunca conseguiu ser pai, o senhor nunca conseguiu ser pai. Você tem o nome de Jesus. Você tem que dar uma ordem, entenda bem, solte o meu corpo, espírito da morte, que sempre mata a criança lá dentro. E solte o meu corpo, e vai ouvir a voz de Deus. É muito profundo o que estamos passando. Vamos voltar ao Salmo 46? Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos um nome que Jesus nos fez conhecer. Esse é o nome sobre todos os nomes. O nome de Jesus é Emanuel. Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Aquieta-te. É um câncer que é para você, não vai crescer no meu corpo, você está amaldiçoado em nome de Jesus. Pode ter certeza. É simples. Missionário R. Soares, no curso Fé, ele diz, as coisas de Deus são simples e descomplicadas. É um vício que está dominando seu filho. Se você está amaldiçoado para não prosperar. Jesus falou para a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. O Pedro disse, Senhor, olha a figueira que tu amaldiçoaste, ela se secou. Tem que dizer, eu não posso amaldiçoar, mas peraí, eu amaldiçoo a doença. Se eu estou amaldiçoando a doença, automaticamente eu estou fazendo o que com a pessoa? Abençoando, não é verdade? Porque se eu amaldiçoar a doença, para ela ficar livre da doença, ela ficar livre da enfermidade. Se ela vai ficar livre da doença, ela vai ser abençoada. E você pode fazer isso. Você tem o nome dele, ele é Deus. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. Então você deve usar esse nome sempre que aparecer alguma coisa para inquietar você, para tirar a sua paz. Falei doença, mas pode ser o vício do filho, do marido, a prática pecaminosa que a pessoa está perturbando você. Você não consegue ficar quieto sabendo que seu filho está no álcool, está nas drogas, está na prática de prostituição. Entre em oração séria e faça o que Jesus mandou você fazer. O que ele mandou você fazer? Ele disse, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Começa a chamar o morto pelo nome, não é o morto do cemitério não.
o seu filho, você é de Jesus. Eu contei o testemunho de um homem que o filho dele era travesti. Entenda bem, foi no testemunho. E tudo dizia, ele era um pregador. Você tem vergonha dele? E ele simplesmente, um dia chegou e disse: pai, o senhor tem vergonha de mim? Ele disse assim: sempre falei para você o que estou falando agora. Você é herança do Senhor. E sempre que o pai saia de casa, olhar para ele: você sabe que você é herança do Senhor. Até que um dia ele caiu, já viu, caiu a ficha? Ele disse: meu Deus, o que eu estou fazendo assim? Ele foi criado dentro da igreja, tirou aquilo, procurou se acertar, refez tudo que ele tinha que fazer no corpo dele, passou a seguir a Jesus, arrumou uma moça, casou, se tornou um pregador do Evangelho. Amigo, não desista. Ele é Deus. Não fique inquieto por coisa alguma. O que está inquietando você? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus. Falei de Maria. Quando recebeu a palavra, era a palavra de Deus. Ele é Deus para fazer a Virgem ser mãe. Não hoje, que você não tem. Virgem Maria não tem outra, não. Não vai ter outra. Pode ter certeza. Se a moça chegar em casa e falar que está grávida, o que foi? Foi o anjo que está fora. Não tem outra Virgem Maria, não vai ter, não vai existir outra Virgem Maria, só teve uma só. É verdade, a profecia de Isaías já foi cumprida. A Virgem dará à luz um menino, seu nome será chamado Emanuel. Emanuel, você sabe, já ouviu falar, Deus conosco. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora, serei exaltado entre as nações. Irmão, nós somos testemunhas do Senhor entre as nações. Porque aqui está falando de Israel, nós somos testemunhas do Senhor entre os povos, entre as pessoas. E diz: serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco. Quem é o Senhor dos exércitos? É aquela canção que eu canto que dá Jeová Sabaote. O nome Jeová é Senhor, Sabaote é dos exércitos, pois é Ele que está conosco. Não é qualquer um, não. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a palavra inicial. O que está inquietando você? Leve diante de Deus. Leve, entenda bem. Eles levaram o Jesus diante do morto. Quer dizer, leve Jesus para a pessoa também. Comece a falar do amor, mas ele não quer ouvir. Seja você uma testemunha. Vamos falar isso daqui a pouco. Comece a ser uma testemunha do Evangelho, do amor de Deus, do poder de Deus, que as coisas vão funcionar.